They were, notice on the road over, they were, I want you to pay close attention, they were talking about him when he appeared to them. Eles estavam, notem, na estrada, eles estavam, os que estão sentados aqui, quero que prestem muita atenção. Estavam falando dele quando ele lhes apareceu. Now that's when he comes, is when you're talking about him. The trouble today, we talk about so many other things besides him. We always talk about what we got to do in some business deal. Agora, é assim que ele vem, é quando fala-se dele. O problema hoje é que falamos de tantas outras coisas além dele. Estamos sempre conversando sobre o que temos de fazer e sobre algum negócio. Ou da roupa que tem de ser lavada, ou deste tipo de detergente que você deve usar, quando você deveria estar lhe dando louvor e glória. É aí onde estão os nossos tesouros. Aí também está o nosso coração. They should have recognized him, but they never. And so is it today. Yet the scripture said, see? Eles deveriam tê-lo reconhecido, mas não. E assim é hoje. Todavia, a Escritura disse isso, entendem? He revealed to them the scripture promises concerning himself for that age. Remember, he began with the beginning. He said, "Oh, fools are slow of heart." He explained to them the scripture. Ele lhes revelou as promessas da Escritura a respeito de si para aquela era. Lembrem-se, ele começou com o princípio, disse, ó nécios e tardos de coração, explicou-lhes as Escrituras. After the scriptures had been preached to them, yet they didn't recognize it. That isn't a modern congregation, I don't know. E depois que as Escrituras lhes tinham sido pregadas, mesmo assim não o reconheceram. Se isso não é uma congregação moderna, eu não sei. The scriptures explained to them and still they didn't get it. They're walking around claiming to be his disciples. Still they never recognized him after he'd done told them the scripture for that age, where God had loved. Eles, as Escrituras explicadas a eles, e mesmo assim não entenderam. Eles iam caminhando, afirmavam ser seus discípulos. Mesmo assim, não o reconheceram, depois que ele lhes declarou a Escritura para aquela era a qual Deus havia determinado. He said, "Don't you know that Christ should have suffered these things and entered into his glory and raised again?" They should have known this and know you not. All the prophets said about Christ. Ele disse, não sabeis que o Cristo devia ter padecido estas coisas e entrado na sua glória e ressuscitado? Eles deviam saber disso. Disse, não sabeis vós tudo o que os profetas disseram sobre Cristo? And he began back there and explained the whole thing down to them. And laid it down to them and still they never recognized. After laying the scripture out, this is perfect as it could be. E ele começou lá atrás, ele explicou tudo, ele as apresentou, e mesmo assim não reconheceram, depois de apresentar a Escritura tão perfeitamente quanto se poderia. And then walked around, supposed to be his disciple. Oh, is that so? Is that so? And yet he was that scripture fulfilled, standing. And still they didn't get it. E eles andando junto dela, supostamente seus discípulos. É assim, é assim? E contudo, ele era aquela Escritura cumprida ali de pé e mesmo assim não entenderam. Estão vendo? Now that's just a very good picture of the day we're living. I don't say that bad, I say that for the truth. That's exactly right. Agora, esse é um retrato muito bom do dia em que vivemos. Não digo isso por maldade, digo pela verdade, isso mesmo. They still didn't recognize him. Though his promises that he had made was fulfilled and he was declared to them and standing right there in the person. And still they never recognized him. Eles, mesmo assim, não o reconheceram, apesar das suas promessas, que ele tinha feito, terem se cumprido. E ele estava lhes declarando, e de pé ali mesmo na pessoa, e mesmo assim, não reconheceram. Notice the rebuke to them for not recognizing the scripture fulfilled. Notem a repreensão a eles por não reconhecerem a Escritura cumprida. Now, when they should have known they were disciples, they were men who had done great sacrifice. They was men who loved him. They were men who were trained by him.
Agora, quando deveriam ter sabido, eles eram discípulos, eram homens que tinham feito grande sacrifício, eram homens que o amavam, eram homens que foram treinados por ele. And yet, after him telling them these things, standing in the company and saying this thing would happen, and here it happened, and still them standing right with him after his resurrection and did not recognize him. E mesmo assim, depois de ele lhes dizer estas coisas, ficar na companhia deles é dizer que isto aconteceria, e aqui tinha acontecido, e mesmo estando com ele, depois da sua ressurreição, e não o reconheceram. You say, could we do a thing like that? It could be possible we could do that. That's right. It could certainly be possible. After he promised in his word the thing that he was going to do. Você diz, poderíamos fazer algo assim? É possível que fizéssemos isso. Isso mesmo, com certeza é possível. Depois que ele prometeu em sua palavra o que ia fazer. And we see it come to pass just as he said, and still we walk over. That's what they had done. E vemos acontecer como ele disse, e mesmo assim ignoramos. Foi o que fizeram. He turned right around and told them he's going to be crucified, raised up the third day, began then to tell them all about it. Agora ele veio, ele lhes disse que ia ser crucificado, ressuscitaria ao terceiro dia e começou então a lhes contar tudo a respeito. They were sad. Said, you know, some of the fellows went out to the grave, and some of the women. Then he said he would raise them from the dead. And all this rumors got stirred around and said, "Are you just a stranger around here? You don't know these things?" E ficaram tristes, disseram, sabes, alguns foram ao sepulcro e algumas das mulheres disseram que ele ressuscitaria dentre os mortos. Todo esse boato se espalhou e disse, és tu só peregrino por aqui? Não sabes estas coisas? He said, what things? It's like he didn't know nothing about it. See, he said that just to throw them off. And he did that purposely, just to try. Ele disse, quais? Como se não soubesse nada a respeito. Vejam, ele disse isso só para despistá-los e fez isso de propósito só para provar. And don't you know he doesn't change his nature? He does the same thing just to try and see what you will do. He'll work around some way to be thrown before you just to see what you say about it. E sabiam que ele não muda sua natureza? Ele faz o mesmo, só para prová-lo, para ver o que você fará. Ele dará um jeito, isso será colocado diante de você e só para ver o que você dirá a respeito. Your attitude, the way you take, what you think about it. He does that purposely. He doesn't get because that's his unchanging nature. He did it in the old times. Sua atitude, como reagirá, o que você pensará disso? Ele faz de propósito, ainda faz, pois é a sua natureza imutável. Ele fez isso no passado. Remember Elijah? He even had a soldier to smite him and said, I was the sentry standing with Ahab, and I let the prisoner get away. Didn't do that, but he did it like that so he could let Ahab pronounce his own judgment. Lembrem-se de Elias. Ele até pediu a um soldado para feri-lo. Disse, eu era sentinela, de pé junto a Acabe e deixei o prisioneiro fugir. Ele não fez isso, mas agiu assim para deixar Acabe pronunciar seu próprio julgamento. Done the same thing in the days of Noah. And he can't change his way. And God comes down in a manner but always. Fez o mesmo nos dias de Noé, e ele não pode mudar sua maneira. E Deus desce de uma maneira, mas sempre... You say, well, how would I know what was right and wrong? It's the promised scripture for that hour. It's a scripture that's promised. Você diz, bem, como eu saberia o que é certo e errado? É a escritura prometida para essa hora. É a escritura que está prometida. If they would have got out of the tradition and got away from that tradition that they were in and read the scriptures like he told them to do, search the scriptures, for in them you think you have eternal life. Se tivessem saído da sua tradição e saído daquela tradição em que estavam e lido as escrituras como ele lhes disse para fazer, examinais as escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. And they are that testifies of me. They tell you who I am. E são elas que de mim testificam. Elas lhes dizem quem eu sou. And they say, well, now, Rabbi told us this and that. We believe what the church says. See?
E disseram, bem, agora, o rabino nos disse isto e aquilo, nós cremos no que a igreja diz, estão vendo? What the church says is what God says. What God says, not what the denomination says, or that you believe God. Now, that's where they failed, because they were so tradition that they failed to recognize it. Não é o que a igreja diz, é o que Deus disse. O que Deus disse, não o que a denominação diz ou aquilo. Creiam em Deus. Agora, e foi aí que falharam, pois tinham tanta tradição que falharam em reconhecer isso. Now, we find then, he said, he rebuked them. Watch, fools and slow of heart to understand all the scriptural signs and things that took place of this age. Agora, vemos então que ele disse, ele os repreendeu, notem, nécios e tardos de coração para entender todos os sinais escriturísticos e as coisas que deveriam acontecer nessa era. Fools, slow of heart, to understand all that the prophets have said that should take place in this day, all these signs that you see. Nécios, tardos de coração para entender tudo o que os profetas disseram que deveria acontecer neste dia. Todos estes sinais que vocês estão vendo. The Bible said these signs are to take place in this day, and you see them taking place, and then are you foolish enough not to believe it? And him talking that straight to them, and yet they didn't recognize it. Talk about blind. A Bíblia disse que estes sinais deveriam acontecer neste dia e vocês os veem acontecendo, e então são nécios o bastante para não crerem? E ele falando direto com eles, e mesmo assim não reconheceram. Isso é que é ser cego. Could we do that? Might be we could. If we don't search the scriptures to find what hour we're living in. See what hour, it's maybe later than what we think it is. Poderíamos fazer isso? Talvez possamos, se não examinarmos as Escrituras para ver em que momento estamos vivendo, ver em que momento, o que é, como. Pode ser mais tarde do que pensamos. Yet they claim to be his disciples. They claim to believe that they believed every word that he had said. They believed all the Bible. And here was the Messiah, the God of the Bible. No entanto, eles afirmavam ser seus discípulos. Eles alegavam que tinham crido em toda a palavra que ele havia dito, que criam em toda a Bíblia. E aqui estava o Messias, o Deus da Bíblia. Standing there in identification, identifying the very written word. And they were supposed to be believers of that word. And him referring back and telling them that de pé ali em identificação, identificando a própria palavra escrita. E eles deveriam ser crentes nessa palavra. E ele se referindo ao passado e dizendo-lhes isso. You remember what was said about this, and what was said about this, and how Jesus must do this, or how the Christ must do this, and how all these things, and yet they didn't understand. They didn't know, what was it? They know the word as far as the letter was. Lembrem-se do que foi dito a respeito, e o que foi dito a respeito, e como Jesus deveria fazer isso, ou como o Cristo deveria fazer isso, e como então todas estas coisas. E mesmo assim não entenderam, eles não sabiam. O que houve? Eles conheciam a palavra quanto à letra, But they didn't understand the word when it was literally interpreted. mas não entenderam a palavra quando foi literalmente interpretada. That's what it is today. Every man's got his own interpretation. When God condemns the whole thing, God does his own interpretation. É o que acontece hoje. Cada um tem a sua própria interpretação. Quando Deus condena tudo isso, Deus faz sua própria interpretação. God said he'll do a thing and he does it. That's the interpretation thereof. God interprets his own word. Se Deus disse que faria algo, quando ele faz, essa é a interpretação. Deus interpreta sua própria palavra. There he was standing there, his own interpreter. Lá estava ele, lá de pé, seu próprio intérprete. Hallelujah.
He's the same yesterday, today, and forever. He does his own interpretation. He doesn't need any seminary or any ministers, me, you, or no one else to interpret him. Aleluia! Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele faz a sua própria interpretação. Não precisa de nenhum seminário ou de nenhum ministro. Eu, você ou ninguém mais para interpretá-lo. He promised it and then he turns around and does it. That settles it. That interprets itself. Ele prometeu e então se volta e faz. Ponto final. Isso se interpreta. So there he stood, the great mighty conqueror of every disease, every sickness, death, hell, grave, and rose up again. What they had believed all along, and there he stood. But they couldn't believe it. Assim, lá estava ele, o grande e poderoso conquistador de toda doença, de toda enfermidade, morte, inferno, sepultura, e ressuscitou. O que eles tinham crido nisso o tempo todo. E lá estava ele, mas não podiam crer. And him referring back to himself all the time, he said to them, and beginning with Moses and the prophets, he expounded to them all the things that were written concerning himself. E ele, se referindo a si o tempo todo, lhes disse, e começando por Moisés e pelos profetas, explicava-lhes todas as coisas que dele estavam escritas. And still they didn't get it. Just looked like they just couldn't get it, that's all. E mesmo assim não entenderam. Parecia que não conseguiam entender. Só isso. Say now, what's the matter today? The reason of it. We're too busy learning our creeds. We're too busy with our denominational programs. We're too busy with soup suppers and lottery in the church. É igual agora. Qual é o problema hoje? O motivo disso? Estamos ocupados demais aprendendo nossos credos. Estamos ocupados demais com nossos programas denominacionais. Estamos ocupados demais com jantares de sopa e loteria na igreja. We're too busy with the Ladies' Aid Society. We're too busy with our TV programs and all this other nonsense. We're too busy to search the scriptures to find out whether they're right or not. Estamos ocupados demais com a Sociedade de Ajuda das Senhoras. Estamos ocupados demais com nossos programas de TV e todas essas outras bobagens. Estamos ocupados demais para examinar as escrituras, para ver se estão certas ou não. You went down to the restaurant, ordered your bowl of soup and had a spider in it, you'd sue the restaurant. You wouldn't put it in you for nothing with a spider in it. Of course, you're afraid it might kill this little body. Se você fosse ao restaurante e pedisse uma tigela de sopa e tivesse uma aranha nela, você processaria o restaurante. Você não ia engolir por nada com uma aranha nela, pois tem medo que possa matar este corpinho. But you'll stick anything down that soul, just anything, any kind of creed, and never look into it to see whether it's the right thing or not. Amen. Mas você enfia qualquer coisa nessa alma, qualquer coisa, qualquer tipo de credo, e nunca o examina para ver se é certo ou não. There's a way that seems right to a man. Search the scriptures. That soul is eternal, you know. So don't just watch what you put in there. See, these creeds and all these things. Há um caminho que ao homem parece direito. Examinem as escrituras, e essa alma é eterna, vocês sabem. Assim não. Vejam o que colocam aí, vejam estes credos e todas estas coisas. We just got it like a lodge. Just join a lodge and that settles it. And that's the way people think today. That's the reason they have no time to be studying, meditating, searching things and trying to find out whether they're right or not. Temos isso como um clube. Nos unimos a um clube e acabou. E é assim que as pessoas pensam hoje. Esse é o motivo. Não tem tempo para estudar, meditar, examinar as coisas e tentar descobrir se estão certas ou não. Let the Christ himself interpret it. And if it comes to pass what he said, then that's the truth. Look and see if it's for this day. Deixem que o próprio Cristo a interprete. E se vier a acontecer o que ele disse, então é a verdade. Olhem e vejam se é para este dia. As I referred last night, Moses couldn't come with Noah's message. Neither could Jesus come with Moses' message.
See, it was modeled for each hour. Como me referi ontem à noite, Moisés não poderia vir com uma mensagem de Noé, nem Jesus poderia vir com uma mensagem de Moisés. Estão vendo? Foi assim, foi atribuído para cada hora. Now, we couldn't come with Luther's message, neither with Wesley, neither with the Pentecostal message. We're from beyond that. Agora, nós não poderíamos vir com uma mensagem de Lutero, nem com a Wesleyana, nem com uma mensagem pentecostal. Está bem além disso. You say, oh, that's something. Well, so did the Catholic Church think Luther was making it up. So did Wesley think that, or the Lutheran think that Wesley was making it up. So did the Wesleys think that the Pentecostals making it up. Você diz, isso é algo que você está... Bem, a Igreja Católica também achava que Lutero estava inventando. Wesley também achava que eles estavam... Os luteranos achavam que Wesley estava inventando. Os de Wesley também achavam que os pentecostais estavam inventando. But the thing of it is, look back in the scriptures. It identifies every age. Amen. And if the things that he's doing now doesn't identify the promises of God, then leave it alone. Mas a questão é, examinem as Escrituras. Ela identifica cada era. E se as coisas que ele está fazendo agora não o identificam, as promessas de Deus, então deixe para lá. But if he does say it'll happen and it happens, then believe it. It's not man, it's God talking, doing his own interpretation of his word. Mas se ele diz que acontecerá e acontece, então creia que não é o homem, é Deus falando, fazendo sua própria interpretação da sua palavra. Fools and slow of heart to believe all the prophets have said about the Christ. Yet his disciples couldn't believe the written word because they were so busy about, oh well, this, that, about. Nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram a respeito do Cristo. Ainda assim, seus discípulos não podiam crer na palavra escrita, pois estavam tão ocupados com isso. Estavam tristes com isso. Yet they claim they believe today that he raised the third day. We speak of it all. We believe that he raised up the third day. He's alive forevermore. And let him just do something. Just like he promised to do. Look what they say. Ainda assim, afirmam que creem hoje que ele ressuscitou ao terceiro dia. Falamos disso. Cremos que ele ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo para sempre. E basta que ele faça algo exatamente como prometeu fazer. Vejam o que dizem. Well, it's either a bunch of holy rollers, or it's a mental telepathy, or some kind of a fortune teller, or just as it did then. See, it's that same spirit. Now remember, the devil takes his man, but not his spirit. The spirit was up on them man back there, religious teachers. Bem, ou é um bando de santos roladores, ou é telepatia mental, ou é algum tipo de adivinho. Ou, assim como fizeram então, vejam, é esse mesmo espírito. Agora lembrem-se, o diabo leva seu homem, mas não seu espírito. O espírito estava naqueles homens lá atrás, mestres religiosos. Remember, nobody could put a finger against those Pharisees. They had to live right. They'd be stoned to death if it wasn't. They were fine men, highly educated teachers, scholars. Lembrem-se, ninguém poderia apontar um dedo contra aqueles fariseus. Eles tinham de viver certo. Morreriam apedrejados se não vivessem assim. Eles eram bons homens, professores muito instruídos, eruditos. And Jesus said, you're a bunch of snakes. You do the works of your father. Why could a man, a God, ever make an interpretation to a man of that type? E Jesus disse, sois um bando de cobras, fazeis as obras do vosso pai. Porque um homem, Deus, poderia dar uma interpretação a um homem desse tipo? How could he ever say a thing like that? Because they refused to see the identified word made manifest. Como ele poderia dizer algo assim? Porque se recusaram a ver a palavra identificada, manifestada. Now today we've come many times we said, the Luther said, when you believe on the Lord Jesus Christ, you have it. That's all. Agora, hoje vimos, muitas vezes dizemos, os luteranos diziam,
Quando crê no Senhor Jesus Cristo, você o tem. Só isso. The Nazarenes, the Pilgrim Holiness, and the Free Methodists said, no, you got to shout to get it. The Pentecostals said you got to speak in tongues to get it. All of it's wrong. Os nazarenos, os peregrinos da santidade e os metodistas livres diziam, não, você tem de gritar para recebê-lo. O pentecostal diz, você tem de falar em línguas para recebê-lo. Tudo isso está errado. I've seen witch doctors speak in tongues and witches. I've seen them jump and shout and seen Mohammedans run splinters from their fingers and scream louder than ever heard Pentecostals in my life. Já vi feiticeiros falarem em línguas e bruxas. Já os vi pular e gritar. E vi os muçulmanos enfiarem farpas sob os dedos e gritarem mais alto do que já ouvi pentecostais na vida. But yet, believing is right. Speaking in tongues is right. And shouting is right. And rejoicing, but that's not it yet. Entretanto, crer é certo, falar em línguas é certo, e clamar é certo, e regozijar-se, mas ainda assim não é ele. Them Pharisees, some of them said, well, it's a fruit of the Spirit that's right. Them Pharisees had more fruit of the Spirit, what we call fruit of the Spirit, than we could ever produce. Aqueles fariseus, alguns disseram, bem, é o fruto do Espírito que está certo. Aqueles fariseus tinham mais fruto do Espírito do que chamamos fruto do Espírito, do que eles poderiam. Nós jamais poderíamos produzir. Who would you say if I was going to put him on trial now? Say some young fellow come into the city here the other day and calls himself a prophet. Let's just put him on trial for a minute. And now I'm talking to you people against him. God forgive me for saying such a thing, but just to make a point. O que diriam se eu o colocasse em julgamento agora, dizer como se fosse um jovem que veio à cidade aqui o outro dia e se intitula profeta? Vamos colocá-lo em julgamento por um minuto. E agora estou falando com vocês contra ele. Deus me perdoe por dizer isso, mas só para mostrar. Now say this young fella, he's around out here, he calls himself a prophet. He comes up from Galilee. He does a lot of healing and things, but that don't mean anything. Look up here, we got the pool of Bethesda. E eu digo, este jovem, ele está por aqui, ele se intitula profeta, vem da Galileia, ele faz muitas curas e tal, mas não significa nada. Vejam, temos aqui o tanque de Betesda. The cripple lay there when that angel comes down and troubles the water, anybody steps in, why would God want something else besides that? See, they fail to recognize the word of that day. The promise is ready to be fulfilled. Os aleijados se deitam ali quando aquele anjo desce e agita a água, qualquer um entra. Porque Deus iria querer outra coisa além disso? Vejam, eles falharam em reconhecer a palavra daquele dia. A promessa estava pronta para se cumprir. Now they say, we are judging by the fruit of the Spirit. Now look, who was it when you were out running around as a young man, he put all his time to study the word of Jehovah, your godly old priest. Agora dizem, nós o julgaremos pelo fruto do Espírito. Agora olhe, quem foi que ficou do lado? Quem foi quando você estava aprontando por aí, quando jovem, que dedicou todo o tempo ao estudo da palavra de Jeová? Seu velho sacerdote piedoso. Who was it when Papa and Mama was about to separate, they put the arm around one and one around another and brought them back together? Your godly old priest. Right? Who was it when your father's crops failed and he didn't have no money and you didn't have nothing to eat? Quem foi quando o papai e mamãe estavam prestes a se separar, que pôs um braço em volta de um e um em volta do outro e os uniu de novo? Seu velho sacerdote piedoso, certo? Quem foi quando as colheitas do seu pai foram insuficientes e ele não tinha dinheiro, você não tinha nada para comer? Who was it wrote him a check and give him the money or tithe him over, that godly old priest? Who was it stood by your mother and daddy when you were born, when you first come in this world? Quem lhe fez um cheque e ele lhe deu o dinheiro ou o ajudou? Aquele velho sacerdote piedoso. Quem estava ao lado da sua mãe e do seu pai quando você nasceu, quando veio a este mundo? That godly old priest. Who was it pictured up in the arms and circumcised the 8th day and offered you a life to God? Godly old priest. Aquele velho sacerdote piedoso. Quem foi que o pegou nos braços e o circuncidou ao 8º dia e o ofereceu uma vida a Deus?
o velho sacerdote piedoso. And then, look, as businessmen here in our city, Jehovah requires a lamb. These businessmen are merchandise men. They sell mercantile. So they don't have to raise lambs. E então, veja, há homens de negócios aqui em nossa cidade. Jeová requer um cordeiro. Esses homens de negócios são comerciantes. Eles vendem, comercializam. Então, não criam cordeiros. So the priest made a way that they declare their soul according to the word of God. And he built little cages out there in the courts. And he brought the man who sold the lambs in here and let these men who wants to offer a sin offering for their soul, the requirement of Jehovah. When they go up to buy this lamb, assim, o sacerdote deu um jeito deles poderem limpar a alma de acordo com a palavra de Deus e construíram pequenas gaiolas lá nos pátios. E trouxeram um homem que vendia os cordeiros ali e permitiam que estes homens que queriam oferecer uma oferta pelo pecado por sua alma à exigência de Jeová virem comprar esse cordeiro. Then what did this guy do when he got up there? He turned over the money tables and beat them out of there. Trying to keep a man from getting his soul right with God. And what did he say about that doggy old priest of yours? They were a bunch of snakes and of the devil. Talk about fruit of the Spirit. They had him beat by a long way. Então, o que esse indivíduo fez quando chegou ali? Virou as mesas de dinheiro e os expulsou dali, tentando impedir um homem de acertar sua alma com Deus. E o que ele disse sobre aquele seu velho sacerdote piedoso? Que eram um bando de cobras e do diabo. Fala-se de fruto do Espírito, eles o venceriam de longe. Well, what is the evidence of a believer? That one will believe the identified word of the hour. It's always been that way. The people get scrupled up in all kinds of traditions and religions. Mas qual é a evidência de um crente? Que creia na palavra identificada da hora. Sempre foi assim. As pessoas confundem isso em todo tipo de tradições e religiões. Denominations and educations and so forth, but God comes along with His word and confirms it for the hour. Amen. That's the evidence. E denominações, e instruções e tal, mas Deus vem com sua palavra e a confirma para a hora. Essa é a evidência. Look upon him and see, he said, if I don't do the works of my Father, believe me not. Search the Scriptures, in them you think you've got eternal life, they testify who I am. And if I don't do what the Scripture says that I shall do, then don't believe me. See, and still they didn't know. Olhem para ele e vejam. Ele disse, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Examinais as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna. Elas testificam quem eu sou. E se não faço o que a Escritura diz que faria, então não acrediteis em mim. Estão vendo? E mesmo assim, eles não souberam. After walking with him and here, identifying himself back after the resurrection and showing that it was him by the Scriptures. Depois de andar com ele, e aqui identificando-se depois da ressurreição e mostrando que era ele pelas Escrituras. Still, you know today, after Jesus has raised from the dead and has appeared to the people in the last days. Ainda assim, vocês sabem, hoje, depois disso, Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu ao povo nos últimos dias. They said years ago, when the Pentecostal group first started, there was no such a thing as that. It's the fastest growing church in the world. The Pentecostal. It's the message they've had now for 50 years. Quando disseram, anos atrás, quando o grupo pentecostal começou, que não existia isso. É a igreja que mais cresce no mundo, a pentecostal. É a mensagem que eles têm tido agora por 50 anos. They said it couldn't be done, but it was done anyhow. They said there was no such a thing as the Holy Ghost. The people went on receiving it just the same. Amen. God promised He'd pour out His Spirit. How are you going to stop it when He promised He'd do it? Amen. They said nobody will believe it, but they did believe it. Disseram que não poderia ser feito, mas foi feito mesmo assim. Disseram que não havia isso de Espírito Santo. As pessoas seguiram em frente, receberam-no mesmo assim. Deus prometeu que derramaria seu Espírito. Como você vai parar isso quando Ele prometeu que o faria? Disseram, ninguém crerá, mas crerão.
Mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão, que creiam na sua palavra. They went right on to become a mightiest church there is on the land. Our Sunday visitor, the Catholic visitor, said not long ago that the Pentecostal church is the fastest growing church of all the organizations. Eles seguiram em frente, tornaram-se a igreja mais poderosa que há na Terra. Nosso visitante dominical, o visitante católico, disse não faz muito que a igreja pentecostal é a igreja que mais cresce dentre todas as organizações. Said their church witnessed 1 million conversions in last year, and a Pentecostal had 1,500,000 last year. And that don't include mine, Roberts, and them other meetings like that. Disse que a igreja deles testemunhou 1 milhão de conversões no ano passado. E os pentecostais tiveram 1.500.000 no ano passado. Isso não inclui a minha, Roberts e essas outras reuniões assim. See, it's just those who are brought in as membership. Some of them we don't know where they go to in these evangelistic meetings. But they registered 1,500,000 converts in a year. Witnessed by the Catholic Church. Estão vendo? São apenas os que são aceitos como membros. Alguns não sabem onde frequentar nessas reuniões evangelísticas, mas registraram 1.500.000 convertidos em um ano, testemunhados pela Igreja Católica. Estão vendo? Disseram que não poderia ser, e agora os presbiterianos, metodistas e batistas estão buscando isto. E os pentecostais estão cegos o bastante para não verem a hora. There we are. See? Não sabiam? Naquela 7ª vigília, quando as virgens adormecidas disseram, vem, dá-nos um pouco do vosso azeite. E quando elas disseram, só temos o suficiente para nós. E enquanto tentavam comprá-lo, o noivo chegou. E elas entraram. Aí estamos. Estão vendo? And fools, could he say again, slow of heart, to believe all the Scripture says about this day? To believe that this Laodicea church age, that he's put outside the church and because we're rich, have needed nothing. E nécios, ele poderia dizer de novo, tardos de coração para crer tudo o que a Escritura diz sobre este dia, para crer que esta era da igreja de Laodiceia, que ele foi expulso da igreja, e porque somos ricos, de nada temos falta. Well, we're one of the richest organizations in the world. The Pentecostal move, oh my, we used to be down in the alley, but brother, she's out on the front street now, the best churches and best seminary. Ora, somos uma das organizações mais ricas do mundo, o movimento pentecostal. Oh, que coisa! Antes estávamos no beco, mas irmão, está na rua da frente agora, as melhores igrejas e os melhores seminários. We're building one, a $50 million one right here now. See? And all kinds of great things, rich. E estamos construindo um de 50 milhões de dólares bem aqui agora, vejam, e todos os tipos de coisas grandes. Rica! But then you forget the promise, you start towards tradition, and that's the reason when it comes to identifying himself, the people are so cold and numb with their education and philosophy and things. Mas é então que você esquece a promessa. Você começa a ir em direção à tradição. E é por isso que, quando ele vem se identificar, as pessoas estão frias e insensíveis com sua instrução e filosofia e tal. He said, turn the commandments of God into a tradition. Amen. You stand and speak to them in this. They don't go at all. It returns. Elas transformaram os mandamentos de Deus numa tradição. Você se levanta e fala com elas e não aceitam. Isso retorna. I've become very highly polished as some great bishop or somebody bringing something like that. Well, they would receive it. But you see, it never did come that way. Agora, se isso viesse bem polido, se algum grande bispo ou alguém trouxesse algo assim, bem, eles receberiam. Mas vejam, nunca veio assim. If some organization would all go for it, it would be fine. But he never did do that. He never did.
Se alguma organização aceitasse isso, estaria bem, mas ele nunca fez isso. Ele nunca fez isso. If he had come with Caiaphas and said, now, I am the Messiah, I'm the one supposed to come. Now, see, they'd say, oh, great Holy Father, you are the Messiah. Se ele tivesse vindo com Caifás e Caifás tivesse dito, agora, eu sou o Messias, sou o que deve ir agora. Vejam, eles diriam, oh, grande Santo Pai, tu és o Messias. But see, that don't identify the Messiah, his religious rights. That didn't make him Messiah. Mas vejam, isso não identifica o Messias. Seus direitos religiosos, isso não o tornava Messias. He was a sign the Bible said to make him Messiah. Ele foi o sinal que a Bíblia disse que o tornaria Messias. That's what it is again today. Not our denominations, not our creeds, but what thus saith the Lord is. Now, notice. Hoje é a mesma coisa. Não nossas denominações, não nossos credos, mas o que o assim diz o Senhor é. Agora, notem. Same now, we get ourselves the same way. Still we believe creeds, denomination, worldly, education, and so forth. Well, you know, a lot of our churches begin to accept the idea that before a missionary can go on the field. O mesmo agora. Nós ficamos do mesmo jeito. Ainda cremos em credos, denominação, em instrução mundana e tal. Ora, vocês sabem, muitas das nossas igrejas estão começando a aceitar a ideia de que antes que um missionário possa ir ao campo, They have to have a psychic test by a psychiatrist to see if their IQ is high enough to be a missionary. Now that's contrary to the Scripture. e ele tem de passar por um teste psicológico com um psiquiatra para ver se seu QI é suficiente para ser missionário. Agora, isso é contrário à Escritura. The Bible said that Peter was an ignorant and unlearned man. He couldn't even sign his own name. But it pleased God to give him the keys to the kingdom. Because he's seen the Messiah, known his evidence. A Bíblia disse que Pedro era um homem indouto e sem letras. Ele nem sabia assinar o próprio nome, mas agradou a Deus dar-lhe as chaves do reino, pois ele viu o Messias e conheceu sua evidência. Fell at his feet and recognized him as the Messiah. He believed the word, thou art Peter. I say unto thee, thou art Peter, and upon this rock I'll build my church. E prostrou-se aos seus pés e o reconheceu como o Messias. Ele creu na palavra. E tu és Pedro. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Not upon Peter, not upon Jesus, but upon his spiritual revelation of who he was. Não sobre Pedro, não sobre Jesus, mas sobre sua revelação espiritual de quem ele era. Same thing he did Abel. Abel, by faith, offered unto God a more excellent sacrifice than that of Cain. Both boys offered. Both boys prayed. Both boys built an altar. Both boys worshiped the same God. O mesmo que ele fez com Abel. Abel, pela fé, ofereceu a Deus maior sacrifício do que o de Caim. Os dois rapazes ofereceram, ambos oraram, ambos construíram um altar, ambos adoraram o mesmo Deus. See, one was accepted, the other turned down, because by revelation, Abel saw it wasn't fruits or apples that brought us out of the Garden of Eden, it was blood. And he offered blood and God received it. Estão vendo? Um foi aceito, o outro rejeitado. Porque, por revelação, Abel viu que não foram frutos ou maçãs que nos tiraram do jardim do Éden, foi sangue, e ele ofereceu sangue, e Deus o recebeu. And look at up in Moab, the great organization, same God, there come Balaam the bishop out, built 7 altars just like Israel had down there, put 7 meat sacrifices, bullocks, and 7 rams, speaking of the coming of Christ. E vejam em Moabe, a grande organização. O mesmo Deus. Lá veio Balaão, o bispo, edificou 7 altares, como Israel tinha feito lá embaixo, colocou 7 sacrifícios limpos, novilhos e 7 carneiros, falando da vinda de Cristo. Fundamentally, they were both right. But look down here at this little renegade bunch floating around, won't even pass through the ground. Mr. President's afraid to have some kind of revival up
up there so they wouldn't let him go through. Fundamentalmente, ambos estavam certos, mas olhem aqui embaixo para este pequeno grupo de renegados vagando por lá que nem passará pela terra. Seu pastor temia que tivessem algum tipo de reavivamento ali, assim não os deixavam passar. On the road to the promised land, too. And he wouldn't let his brother Israel pass through. Right? A caminho da terra prometida também. E ele não deixou seu irmão Israel passar, certo? Ele... What Balaam failed to see was that smitten rock and that brass serpent, the shout of the king and the king. They failed to see that identification of God among them. O que Balaão falhou em ver foi aquela rocha ferida e aquela serpente de bronze, o brado do rei no arraial. Eles falham em ver essa identificação de Deus entre eles. Both of them had prophets, Balaam up there and Moses down here. But Moses was identified with the Word. That's the difference. Both great preachers, but this man was identified with the Word. Ambos tinham profetas, Balaão lá em cima e Moisés aqui embaixo. Mas Moisés estava identificado com uma palavra. Essa é a diferença. Ambos grandes pregadores, mas este homem estava identificado com uma palavra. He wasn't mighty of a nation as that was, but he was identified with the Word and had the evidence of it. Amen. Amen. Ele não era poderoso de uma nação como aquela era, mas estava identificado com uma palavra e tinha a evidência dela. Amém! That's a real believing crew. Christ with us, Christ in us. For a little while the world seeth me no more, yet ye shall see me, for I will be with you even in you to the end of the world. Notice. Essa é a verdadeira tripulação crente. Cristo conosco, Cristo em nós. Um pouco e o mundo não me verá mais. Todavia vós me vereis, pois estarei convosco e em vós até a consumação do mundo. Notem. Now remember, quickly, they failed to see it. They didn't understand it. How that could be. And the promised word was for their age. Agora, lembrem-se rapidamente, eles falharam em ver isto. Não, eles não entenderam como poderia ser. E a palavra prometida era para a era deles. He was that promise fulfilled, and yet they failed to see it. A sure sign of a true prophet. Notice what he done. And now notice it. They went quickly. Ele foi aquela promessa cumprida, e mesmo assim falharam em vê-la, um sinal seguro de um verdadeiro profeta. Notem o que ele fez. E eles, agora notem, eles foram rapidamente. He said, you being a stranger, and don't know that Jesus of Nazareth, a prophet, indeed mighty before God and people. We believe and know he was a prophet. Watch him. As soon as they identified him, ele disse, tu sendo peregrino e não sabes que Jesus de Nazaré, um profeta em obras, poderoso diante de Deus e do povo? Cremos e sabemos que ele foi profeta. Observem-no, assim que o identificaram, ele continuou perguntando, o que? Estas coisas que aconteceram, o que? O que aconteceu? He said, Jesus of Nazareth, a prophet, mighty before God and man. And we believe he would be the one who would bring deliverance to Israel. Ele disse, Jesus de Nazaré, um profeta, poderoso diante de Deus e dos homens. E cremos que ele seria aquele que traria libertação a Israel. And as soon as they acknowledged him as a prophet, watch, immediately he went to the Word. A real sign of a true prophet. E assim que o reconheceram como profeta, notem, imediatamente ele foi à palavra, um verdadeiro sinal de um verdadeiro profeta. A real prophet goes to the Word always, because the Word of the Lord comes to the prophet. Amen. And he goes to it. And watch what he done. They told him that they believed him to be a prophet. Um verdadeiro profeta sempre vai à palavra, pois a palavra do Senhor vem ao profeta, estão vendo? E ele vai a... E notem o que ele fez. Disseram-lhe que criam que ele era profeta. Now it's behooving becoming a prophet to identify himself with the Word. Amen. Because the Word always comes to the prophet. Agora, é conveniente, apropriado a um profeta identificar-se com a palavra. Amém. Pois a palavra sempre vem ao profeta. Old Dr. Davis is sitting here, which I don't know where he is now. I think he's out here in Florida somewhere, they told me.
Dr. Davis, if you're here, he was going to ordain me in the Missionary Baptist Church. O velho Dr. Davis está sentado aqui. Vejam, o que? Não sei se está ou não. Acho que está aqui na Flórida, em algum lugar. Disseram-me. Dr. Davis, se está aqui, foi ele quem me consagrou na Igreja Batista Missionária. We used to argue on the scripture, and he said that John the Baptist baptized Jesus first, or Jesus baptized John first, because John had never been baptized. Conversávamos sobre a Escritura, e ele dizia que João Batista batizou Jesus primeiro, ou Jesus batizou João primeiro, pois João nunca tinha sido batizado. He's preaching baptism, and nobody's worthy to baptize him, so Jesus baptized John. Said when he suffered him. Well, I couldn't get that straight in my mind how he did it. I couldn't make the scripture. E ele estava pregando o batismo, e ninguém era digno de batizá-lo. Então Jesus batizou João, disse, quando ele o permitiu. Bem, eu não conseguia entender direito como ele fez isso. Não conseguia entender a Escritura. One day when I was alone and the angel of the Lord was present, he revealed it to me. Certo dia, quando estávamos sozinhos e o anjo do Senhor estava presente, ele me revelou. See now look, Jesus was the Word. John was the prophet. There's two of the greatest on earth, God and His prophet, and the Word was God. And it's always becoming to the Word to come to the prophet. Amen. And John was the prophet. Vejam. Jesus era a palavra, João era o profeta. Ali estavam dois dos maiores da terra, Deus e seu profeta. E a palavra era Deus. E é sempre conveniente a palavra ir ao profeta. E João era o profeta. And here comes the Word walking right out in the water to the prophet. Amen. Right. The Word comes to the prophet in the water. E aqui vem a palavra caminhando direto até a água ao profeta. A palavra veio ao profeta na água. Amen. I feel religious. The Word absolutely comes to the prophet. Amém. Sinto-me religioso. A palavra vem com absoluta certeza ao profeta. And here he was the Word in living form, and here was the prophet standing in the water, and the Word come to the prophet. Amen. I see their eyes as they meet one another. E aqui estava ele e a palavra em forma vivente, e aqui estava o profeta de pé na água. E a palavra veio ao profeta. Posso ver os olhos deles quando se encontraram. John looked up and saw the heavens open, that dove coming down like a fire, wings coming up on, a voice coming from it saying, "This is my beloved Son, in whom I'm pleased to dwell." João olhou para cima, viu os céus abertos, aquela pomba descendo como asas de fogo sobre ele. Uma voz vindo dela dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo habitar. When John looked, he saw that light over him, whatever it was, first when he's walking to the bank, he said, "Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world." Quando João olhou, ele viu aquela luz sobre ele, seja o que fosse, primeiro. Quando se dirigiu à margem, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. He was so perfectly concerned, real believed. He said, "There's one standing among you whose shoes I'm not worthy to bear. He'll baptize you in the Holy Ghost and fire." Ele estava tão perfeitamente preocupado com uma crença genuína que disse, há um de pé entre vós, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele batizará com o Espírito Santo e fogo. He knew he had to come in his days because he was the forerunner. And he said, "There's one among you now who you don't know. But I'll know him one of these days when I see that sign identifying." Ele sabia que ele tinha de vir em seus dias, pois era o precursor dele. Ele disse, há um entre vós agora, que não conheceis, mas eu o conhecerei um dia destes, quando eu vir aquele sinal identificá-lo. Then Jesus walked out one day. Então, certo dia, Jesus veio. He said, "There's the Lamb of God that takes away the sin of the world." Ele disse, aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus walked the word right out to the prophet in the water. John looked up at him in humility. He said, "I have need to be baptized to thee. Why comest thou unto me?" Jesus foi a palavra direto ao profeta na água. João olhou para ele com humildade e disse, eu careço de ser batizado por ti, porque vens a mim. Watch this now.
the Word and the prophet together. See, the prophet will have to know the Word because the Word is manifested to the prophet. Now, here was his prophecy fulfilled. He would introduce the Messiah. And here's the prophet and the Word together. Notem agora, a palavra e o profeta juntos. Vejam, o profeta terá de conhecer a palavra, pois a palavra manifesta-se ao profeta. Agora, aqui se cumpriu sua profecia, ele apresentaria o Messias, e aqui estão o profeta e a palavra juntos. E ele disse, eu careço de ser batizado por ti, porque vens a mim? Jesus looked him right in the face and said, suffer that to be so. For thus it is becoming to us, becoming to us to fulfill all righteousness. Jesus olhou de frente para ele e disse, deixa, porque assim nos é conveniente cumprir toda a justiça. And when he baptized him, look, what was it? Jesus said as a prophet, you know that I am the sacrifice, and the sacrifice has to be washed before it's presented. Amen. E quando o batizou, vejam o que foi, Jesus disse, como profeta, tu sabes que eu sou o sacrifício e o sacrifício tem de ser lavado antes de ser apresentado. Amém. Amém. Assim, a palavra sempre vem ao profeta. Isso mesmo, sim, e ele o permitiu. Ele disse, isso mesmo. É-nos conveniente cumprir toda a justiça. Eu sou o sacrifício. Devo ser lavado, está certo. Tu careces de ser batizado. Amém. Mas deixa, porque assim é conveniente a ti e a mim que cumpramos toda a justiça. Aleluia! That we fulfill all righteousness. Homens e mulheres, é-nos tão conveniente como o povo pentecostal com a mensagem de Deus que cumpramos toda a justiça e creiamos nele. É-nos conveniente cumprir toda a justiça. Notice, when a prophet then, he went straight to the word when they said, Jesus of Nazareth was a prophet, mighty indeed, before God and the people. Notem, quando um profeta, então, ele foi direto à palavra. Quando disseram Jesus Nazareno, o qual foi profeta poderoso em obras diante de Deus e do povo. Then he was a prophet, they identified, and he went right back and took the very words that they claimed he was. Don't miss this. Took what they called him to be, took the written word, and identified himself to be that. Então, se ele era profeta identificado, então ele voltou e tomou as mesmas palavras que eles afirmaram que ele era. Não percam isto. Tomou o que eles chamaram que ele era, tomou a palavra escrita e se identificou como sendo isso. And still they didn't get it. They didn't understand. Yet they called him a prophet, and here he was a prophet, and he went straight to the word and took the word and identified his own ministry. Amen. E mesmo assim eles não entenderam. Todavia, os chamaram de profeta. E aqui estava ele, um profeta. E ele foi direto à palavra e tomou a palavra e identificou seu próprio ministério. And they said, that's a good sermon, all right. Our hearts burn within us. But that was it. E disseram, esse é um bom sermão. Muito bem. Nosso coração ardia em nós. Foi isso, mas foi isso. What if we could do that same thing? It's written we will. It's right, so we will. Notice. Será que poderíamos fazer o mesmo? Está escrito que iríamos fazer. Isso mesmo, portanto, iremos. Notem. Oh, what a sign of a true prophet, always right straight to the word. Though they could not understand it, his teaching was too great.
Oh, que sinal de um verdadeiro profeta, sempre direto à palavra. Embora não pudessem entendê-la, seu ensino era grande demais. My, oh my, where's that time go to? About 8 minutes of time to dismiss. Notice, I can't understand where the 145 minutes go so quick. E ora, que coisa! Para onde vai esse tempo? Uns 8 minutos, hora de despedir. Notem, não consigo entender para onde esses 45 minutos vão tão rápido. Notice, look here. Though they could not understand it, though you may not be able, but please do what they did. They invited him to come in. They said, come in. The day's far spent. Come in. Notem, olhem aqui. Ainda que não pudessem entender, ainda que vocês não possam, mas, por favor, façam o que eles fizeram. Eles o convidaram a entrar. Disseram, entra. Já declinou a orgia. Entra. That's it. That's it. It's then and then only can he make himself known. When you invite him to come in. É isso. É isso. É então, e só então, que ele pode se dar a conhecer quando você o convida a entrar. You say, I don't understand it. I've heard it explained to the Word, how that these things are supposed to happen in this day, but I can't understand it. Você diz, não entendo. Ouvi isso ser explicado pela palavra, como essas coisas devem acontecer neste dia, mas eu não consigo entender. But yet invite him to come in, Lord Jesus. Why don't you do that right now? Come in. Mas mesmo assim, convide-o. Diga, entra, Senhor Jesus. Por que não faz isso agora mesmo? Veja, entra. How? Notice now. After they said he acted like he's going to go on by and leave him, he might act that way to you. But he won't if you'll invite him. He said, when it going on like you go further, and they said the night, the day is spent. Now you come on and stay with it. Como, note agora, depois que disseram, ele agiu como se fosse passar adiante e deixá-los, ele pode agir assim com você, mas ele não irá se você o convidar. Ele disse, foi continuando como quem ia para mais longe, e disseram, esta noite já declinou o dia agora, vem e fica conosco. So he turned around and said, all right, I'll go in. So he got inside. Now that's the main thing. Então ele se virou e disse, muito bem, vou entrar. Assim ele entrou. Agora isso é o principal. Though you couldn't understand the word, it's too deep or something, you don't understand it, you're all full of different creeds and this and said that and this and that, and your poor mind so you don't know what to think. I'll tell you what to do, just do like they did. Say, come in, Lord, and abide with me just tonight. Just come and stay with me now. Mesmo que você não tenha entendido a palavra, você é profunda demais ou algo assim, você não a entende, você está todo cheio de credos e esse disse isso, isto e aquilo. E sua pobre mente é assim. Você não sabe o que pensar. Vou lhe dizer o que fazer. Faça como eles fizeram. Diga, entra, Senhor, e fica comigo esta noite. Podes entrar, entra e fica comigo agora.